Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas ao podcast Priorize Já, um canal feito para você que busca uma transformação na sua maneira de se ver e uma verdadeira mudança de hábitos. Porque, afinal de contas, não é só sobre estética. Autocuidado também é saúde mental. Hoje, vamos falar sobre um tema pouco discutido, mas que gera muita confusão e afeta muitas mulheres. Então, a gente vai falar sobre os mitos e verdades sobre o lipedema. Talvez você já tenha ouvido falar, ou até mesmo se identificado com alguns sintomas, mas ainda tem muitas dúvidas sobre o que é, por que acontece e o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida. E é exatamente isso que vamos esclarecer hoje. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva, siga o canal, compartilhe, para que juntas possamos ajudar ainda mais mulheres na busca pela qualidade de vida e bem-estar. Se você ainda não me segue lá no Instagram, eu deixei o link também aqui na descrição do episódio. Então vamos lá. Se você se identificou ou tem dúvidas se é o seu caso, fique atenta. Nem tudo é lipedema, mas às vezes pode não ser apenas um ganho de peso. Mas calma, vamos juntas entender melhor essa condição e, o mais importante, como lidar com ela de forma prática e eficaz. Então, primeiro de tudo, vamos entender o que é, né? O lipedema é uma doença vascular crônica e progressiva que afeta quase exclusivamente mulheres. Ele causa um acúmulo de gordura anormal em certas partes do corpo, como nas pernas, nos quadris, em alguns casos também nos braços. No lipedema, o acúmulo de gordura não está diretamente ligado ao excesso de peso, e sim a um problema na circulação linfática e no metabolismo dessas células de gordura. Então, os sintomas eles vão além da estética, porque eles incluem dor ao toque, sensação de peso nas pernas, inchaço ao longo do dia, que melhora com repouso, presença de nódulos de gordura e até dificuldade para caminhar, perda de elasticidade da pele. Em alguns estágios mais avançados, pode haver um comprometimento do sistema linfático, levando a um quadro misto de lipedema com linfedema. E agora você deve estar se perguntando, mas quais são as causas? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva, mas os estudos sugerem que ele tem origem genética, hormonal e inflamatória. É mais comum em mulheres e pode piorar em períodos de mudanças hormonais. Então, na puberdade, na gravidez e até mesmo na menopausa. Então, aí a gente entra, né, na importância do diagnóstico e do acompanhamento médico. Então, primeiro de tudo, se você se identificou com algum desses sintomas e está na dúvida, procure um especialista. O diagnóstico do lipedema é feito principalmente pelo angiologista ou por um cirurgião vascular. Então, aí não é realmente uma questão de estética, é uma questão de saúde, né? E é claro, também você pode buscar o acompanhamento com fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, depois do diagnóstico médico. Porque isso pode também ser essencial para lidar com todos os aspectos da doença. Em alguns casos mais avançados, em que as mudanças de hábitos não trazem alívio suficiente, alguns procedimentos médicos podem ser indicados. Então, existe uma lipoaspiração específica para o lipedema, só que é uma alternativa para quem já tentou todos os tratamentos convencionais sem sucesso. Mas vale lembrar, nenhuma intervenção cirúrgica substitui a necessidade de se manter uma rotina saudável, com uma alimentação equilibrada e exercícios físicos, né? Então, aqui, agora, a gente entra no papel do exercício físico também no tratamento. Então, depois do diagnóstico, do acompanhamento, o que eu posso mais fazer para melhorar a minha qualidade de vida nesse caso? Então, a boa notícia é que a atividade física, em geral, pode ser uma grande aliada no controle do lipedema, porque os exercícios, eles ajudam a reduzir a inflamação, melhoram a drenagem linfática, diminuem o inchaço. E algumas modalidades podem ser mais indicadas do que outras, né? Cada caso é um caso. Então, por exemplo, atividades de baixo impacto, como natação, hidroginástica, uma bike, são excelentes porque estimulam a circulação, sem sobrecarregar as articulações. As caminhadas também são eficientes, são benéficas, especialmente se forem combinadas com os exercícios de fortalecimento muscular. Então, como eu sempre digo, né, uma combinação do exercício aeróbio com o exercício resistido sempre vai trazer mudanças positivas para você. A yoga, o pilates, o alongamento também podem ajudar na questão da mobilidade, evitando, né, não só a sobrecarga dos impactos, mas também reduzindo o desconforto. Então, o mais importante é manter uma rotina ativa para evitar a progressão da doença
e melhorar a qualidade de vida. Porque a gente sabe, né, o movimento também pode ser um remédio. E aí, existem, claro, outros tratamentos complementares, né? Além dos exercícios, existem outras estratégias que podem ajudar bastante no controle do lipedema. Então, por exemplo, uma drenagem linfática manual para reduzir o inchaço, melhorar a circulação, o uso de meios de compressão para auxiliar na circulação, evitando o acúmulo de líquidos, e uma alimentação balanceada, com mais proteínas magras, com mais fibras, evitando os carboidratos refinados e os laticínios em excesso. Então, aqui a alimentação ela tem um papel fundamental no controle do lipedema. Porém, o acompanhamento do nutricionista também é fundamental. Reduzir o consumo de laticínios, desses carboidratos refinados, dos alimentos ultraprocessados, pode fazer uma grande diferença nos sintomas. Mas, então, não se esqueça de sempre buscar o acompanhamento médico de um especialista. Certo? Então, vamos lá. Antes da gente finalizar, vamos tentar recapitular quais são os mitos e as verdades sobre o lipedema. Então, primeiro, o lipedema é causado pelo excesso de peso? Mito. O lipedema não é simplesmente resultado de excesso de peso ou obesidade, embora muitas pessoas façam essa confusão. Apesar de causar acúmulo de gordura localizada e flacidez, ele é uma condição distinta e pode ocorrer até mesmo em mulheres que estão dentro do peso ideal. O lipedema não é apenas um problema estético? Verdade. Porque, embora ele afete a sua aparência física, ele vai muito além de um fator estético, porque o excesso de gordura pode provocar dor, sensibilidade e sensação de peso nas pernas, nos braços, prejudicando a mobilidade e, assim, a qualidade de vida. Porque, em alguns casos, em estágios mais avançados, as pessoas podem ter dificuldade para a locomoção. Outra questão, dieta e atividade física não curam o lipedema? Verdade. A alimentação saudável e os exercícios físicos são fundamentais para o controle dos sintomas do lipedema, mas, infelizmente, não são capazes de curar. Eles ajudam a reduzir a inflamação, a melhorar a circulação, especialmente nos estágios iniciais. Então, o recomendado é praticar os exercícios físicos, pelo menos 3 vezes por semana, para potencializar os benefícios do exercício e ajudar no tratamento. O lipedema tem relação com varizes? Verdade. Aproximadamente de 30% a 40% das pessoas com lipedema também apresentam algum grau de varizes, porque é um problema circulatório. Então, além disso, quase metade desenvolve pequenos vasinhos. Como ambas as condições podem causar dor e desconforto, é comum que os sintomas sejam confundidos mesmo. O tratamento adequado das varizes também pode ajudar a aliviar os sintomas do lipedema. Mas e o lipedema e a celulite são a mesma coisa? Mito. Embora o lipedema possa causar um aspecto semelhante ao da celulite, são condições diferentes. A celulite ocorre quando a gordura sobre a pele se rompe, formando ondulações. Já o lipedema é um acúmulo anormal de gordura, muitas vezes doloroso, progressivo, que afeta diretamente braços e pernas. É difícil diagnosticar o lipedema? Verdade. Por isso essa confusão, por isso que às vezes as pessoas acham que pode ser ou não é, porque ele é frequentemente confundido com obesidade, com celulite, o que torna o diagnóstico desafiador, porque não há exames laboratoriais, por exemplo, específicos para identificá-lo. Então, o diagnóstico é feito clinicamente por um especialista, né, como o angiologista e o cirurgião vascular, ou um médico que seja especializado em doenças linfáticas. Mais uma questão. Então, a cirurgia é a única opção de tratamento? Mito. Então, como eu disse, a lipoaspiração pode ser indicada em casos avançados, mas não deve ser a primeira escolha de tratamento. Existem abordagens menos invasivas que ajudam a controlar os sintomas, né? Então, como a gente já conversou aqui, já coloquei aí a questão dos exercícios, da alimentação, da fisioterapia, porque a cirurgia ela não vai tratar a inflamação, sendo necessário um acompanhamento contínuo. Então, não é que você vai fazer uma cirurgia, uma lipoaspiração específica e que você vai ficar livre da doença. Você vai ter que praticar exercícios, se alimentar melhor ao resto da sua vida. Mas o lipedema é uma doença rara?
Mito. Porque embora muitas pessoas nunca nem tenham ouvido falar, né, ele é mais comum do que se imagina. Então, estima-se que cerca de 11% das mulheres no mundo sejam afetadas por essa condição. Mas a falta de diagnóstico e informação faz com que muitas passem anos sem saber que têm a doença. Então, é por isso que hoje eu escolhi esse assunto para conversar com vocês. Porque o que falta muitas vezes é a informação. E é por isso que eu também peço para vocês compartilharem, mandarem para alguém que possa estar precisando saber um pouco mais a respeito disso, para que ela possa realmente buscar o tratamento adequado e o acompanhamento adequado para melhorar a condição dela, né? A gente não pode esquecer do impacto emocional que essa condição traz, porque muitas mulheres enfrentam dificuldade com a autoestima, a aceitação do próprio corpo, por conta do formato que às vezes fica desproporcional, né? A sociedade impõe padrões estéticos rígidos e às vezes não compreender o próprio corpo pode levar à frustração, ao desânimo. Então, por isso, o acompanhamento psicológico também pode ser uma ferramenta valiosa para ajudar nesse processo de autoconhecimento e aceitação. Então, eu quero deixar um pensamento para vocês. Quantas vezes você já se olhou no espelho e sentiu frustrada no seu corpo? Quantas vezes você já tentou de tudo e sentiu que nada adiantava? Às vezes pode ser algo que fica um pouco mais fora do seu controle. Então, o lipedema nos ensina que nem tudo é tão simples quanto comer menos e se exercitar mais. Mas isso não significa que não haja solução. O importante é entender que o seu corpo tem uma história, uma individualidade, e que você pode sim encontrar caminhos para se sentir bem, respeitando sua saúde e as suas limitações. Então, a luta não é contra o seu corpo, e sim a favor dele, né? Então, se esse episódio te ajudou, se você conhece alguém que tem essa condição, compartilhe com outras mulheres que podem estar passando pela mesma situação. Quanto mais a gente falar sobre o lipedema, mais a gente vai conseguir ajudar quem ainda não sabe que tem a condição e também está em busca de respostas. Então, vamos espalhar a informação e apoiar umas às outras nessa jornada também, né? E se você sente que não consegue fazer isso sozinha, busque ajuda. Procure um médico, um nutricionista. Com relação aos exercícios, eu também posso te ajudar, né? Então, com a minha consultoria de treinos online ou até mesmo com a minha mentoria, se você quiser saber um pouquinho mais, entre em contato comigo em qualquer um dos canais, seja no Spotify, manda uma mensagem aqui no YouTube, nos comentários, manda um direct para mim lá no Instagram, porque através disso a gente consegue ajudar, se sentir melhor e ter uma vida muito mais plena e mais saudável. Porque lembre-se, onde há vontade há um caminho, mas primeiro você precisa querer de verdade. Eu desejo a vocês um ótimo começo de semana, se cuidem e até segunda que vem. Um grande beijo. Tchau.